Torneio do Poder de fato é o melhor arco de Dragon Ball Super, pelo menos no anime. Foi um arco que trouxe lutas bastante legais e bem épicas, como por exemplo a luta do Goku contra o Jiren. Porém, o Torneio do Poder teve coisas ali que me incomodou. E bom, uma coisa que me incomodou bastante no Torneio do Poder foi simplesmente os guerreiros que foram selecionados. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar citando 8 personagens que deveriam ter ido para o Torneio do Poder. E bom, tem curiosidade para saber quais são esses personagens? Já espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E se puder, deixe seu hype aqui para ajudar o canal. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1. Yantia. Eu sei, você deve estar achando muito estranho o Yantia estar nessa lista, mas faz muito sentido o Yantia ter sido um dos candidatos a participar do Torneio do Poder, já que o Yantia foi um dos primeiros guerreiros Z que surgindo até mesmo antes que o Kuririn. E a prova que o Yantia seria um bom guerreiro para participar desse torneio, porque lá na saga Saiyajin, todos os guerreiros foram enfrentar eles, né? Inclusive o Yantia. E o Mestre Kami não foi porque ele mesmo falou para Bulma que ele não era tão forte que igual com seus alunos. Seus alunos já tinham superados. Então o Yantia sim poderia ter entrado no Torneio do Poder no lugar do Mestre Kami, já que o Mestre Kami naquela época ali, já no início do Z, ele já não mais lutava e só decidiu ir para o Torneio do Poder justamente porque o Goku chamou. Mas na minha opinião o Yantia deveria ter entrado no lugar do Mestre Kami, já que o Yantia, falado pelo próprio Mestre Kami, estava bem mais forte do que ele. O único problema do Yantia é porque o Yantia já ali não gostava muito de lutar, já não treinava tanto igual os outros guerreiros Z. E também porque o Yantia, né, era um cara meio lesado ali, não era tão preocupado que nem os outros. Ele era até um pouco ali covarde, mas no próprio Dragon Ball Super, o Yantia sentiu interesse de participar do Torneio do Poder. Então eu já abro essa lista com o Yantia, que seria um grande candidato ali a participar do Torneio do Poder. Talvez ele não ajudasse tanto que nem o Mestre Kami, mas seria muito interessante, né, ver os clássicos ali lutando juntos novamente. 2. Majin Buu. Esse aqui quase foi canônico. Só não foi canônico porque a Toei meteu a desculpa mais esfarrapada possível pro Majin Buu não participar do Torneio do Poder, que foi simplesmente um dia antes ele entrou em sono profundo, e assim o Goku tinha que arranjar outra pessoa para participar no lugar dele. E cara, na minha humilde opinião, isso aí foi preguiça da Toei, porque simplesmente o Majin Buu é um inimigo muito roubado e bem complexo, já que ele tem várias habilidades, como por exemplo transformar as pessoas em chocolate e também como absorver. E isso, cara, seria muito roubado no Torneio do Poder, porque simplesmente o Majin Buu poderia transformar vários guerreiros ali na arena em chocolate, jogar eles para fora e depois fazer eles voltarem ao normal, ou simplesmente poderia absorver alguns guerreiros ali por um tempo, usar as habilidades deles, né, para lutar contra outros guerreiros, e assim ele fazer igual como ele faz no Dragon Ball GT e no próprio Dragon Ball Z, né, simplesmente cuspir esses guerreiros para fora da arena. Ele até poderia tanto como escolher só absorver eles para cuspir, ou então também para absorver para usar as habilidades dele. Porém a Toei, né, como é sempre aquela safada preguiçosa, resolveu tacar essa desculpa do Majin Buu dormir simplesmente para ele não participar do torneio. E outra coisa muito interessante que o Majin Buu poderia estar nesse torneio é simplesmente porque a gente viu, né, que ele treinou, ficou no shape, o bicho tava todo magão, fortão. Só que, né, infelizmente nosso querido Chiclete não foi participar do Torneio do Poder, e assim tendo que entrar o Freeza no lugar dele. Mas ele seria um cara que ia ajudar demais nessa batalha, e com certeza as lutas pro Universo 7 teriam sido muito mais fáceis. 3. Trunks do Futuro. Esse aqui seria muito interessante. Porém, o único problema foi porque o Trunks do futuro foi parar em outra realidade. Se o Trunks junto com a Mai tivesse ficado naquela realidade ali, junto com os guerreiros, provavelmente o Trunks ele teria participado do Torneio do Poder. E cara, o Trunks seria uma grande ajuda no Torneio do Poder, justamente porque ele tem o Super Saiyajin 2 e a nova transformação dele, né, que é o Super Saiyajin Rage, que seria uma grande ajuda no Torneio do Poder, porque ele poderia bater de frente com guerreiros ali como a Clefa, poderia ajudar na luta contra o Jiren, igual como o 17 ajudou, poderia lutar junto com o Vegeta contra o Topo. Enfim, o Trunks do futuro seria uma grande ajuda nesse torneio. E fora também que seria muito interessante a gente ver o Trunks do futuro lutando junto com o Gohan, que traria aquela nostalgia e aquele sentimento de emoção ao lembrar que o Trunks, né, na sua realidade, ele acabou perdendo seu mestre. E ver o Trunks do futuro lutando junto com o Gohan seria muito emocionante pra gente e também, é claro, traria momentos muito épicos. E por isso que seria muito interessante ver o Trunks do futuro participando do Torneio do Poder. Mas infelizmente o Trunks foi para outra realidade. Na minha opinião, a Toei deveria ter pensado nisso, de ter deixado o Trunks naquela realidade, justamente para usar ele no Torneio do Poder. 4. Pai Gohan. Bom, o Pai Gohan poderia facilmente ter participado do Torneio do Poder em Dragon Ball Super. Só que tem um problema. Infelizmente o Pai Gohan é um personagem filler. Mas Davi, ele aparece na história original de Dragon Ball Z. Rapaziada, ele aparece ali depois do Arco do Céu, né? Que é naquele torneio que tem no outro mundo, que o Goku enfrenta ele.
Mas infelizmente esse arco é filler, ele é criado pela própria Toei, não tem no material do mangá. Então o Paiko-Hun é como se ele não existisse em Dragon Ball Super. E bom, ele era um guerreiro muito forte, ele tinha um nível ali de um Super Saiyajin 2. E cara, esse cara participando do Torneio do Poder seria bastante útil, já que ele seria mais forte do que o Mestre Kami, Tenshinhan e Kuririn pelo menos. Então ele estaria mais ou menos ali no nível do Piccolo, então seria uma grande ajuda nesse torneio. Mas infelizmente nosso querido Paiko-Han, ele não é um personagem canônico e por isso que ele não poderia ter participado do Torneio do Poder. 5 e 6, Goten Trunks. Cara, simplesmente até hoje eu não consigo aceitar que a Toei não colocou o Goten e o Trunks para participar do Torneio do Poder. Sempre com aquela desculpa, eles são crianças, são imaturos, eles não podem participar do Torneio do Poder. Cara, é um torneio que o universo está em jogo. Quem é que vai pensar se crianças são maduras ou não para participar desse torneio? Cara, todos sabem, o Trunks e o Goten são mais fortes do que o Mestre Kami, Kuririn, Tenshinhan juntos. Então eles, cara, era para estar no Torneio do Poder. E outra coisa também é porque esses personagens não foram bem trabalhados em Dragon Ball Z. Principalmente o Goten, já que o Trunks já teve seu arco, né, na saga dos androides e teve novamente sua reaparição em Dragon Ball Super, né, no arco do Goku Black. Já o Goten não, o Goten é um personagem que só teve seu destaque ali em Dragon Ball Z, na luta contra o Majin Buu, sendo mais um artifício para fazer a fusão com o Trunks. Então, cara, na minha opinião, para dar um destaque a mais pro menino Goten, ele deveria ter participado do Torneio do Poder junto com o Trunks. E também porque esses dois sabem bem trabalhar juntos, e fora também que eles têm a fusão, que seria um artifício bem legal e bem interessante de ser trabalhado nesse arco, como eles podendo até se transformar no Super Saiyajin 3 e ajudar a derrotar vários vilões. Só que a Toei tá com aquela desculpa, não, eles são crianças, eles não podem participar, eles não têm maturidade. Eu sei, tinha a possibilidade ali do Goten Trunks fazer alguma merda ali durante o torneio e também deles serem eliminados ao mesmo tempo, justamente usando a fusão. Mas cara, sinceramente, a Toei deveria ter usado eles para dar um destaque maior. Mas infelizmente não usou e preferiu colocar o Kuririn, o Mestre Kami e o Tenshinhan no lugar desses pivetes. 7. Broly. Bom, você deve estar se perguntando, ué Davi, por que o Broly ia participar desse Torneio do Poder, sendo que ele nem tinha aparecido ainda? De fato, seguindo os eventos que aconteceram em Dragon Ball, não faria muito sentido o Broly aparecer, já que ele só foi aparecer em um filme no final do mesmo ano de 2018, né, que quando teve o final do arco do Torneio do Poder. Porém, se a gente fosse levar em consideração que o Whis e o Bills estavam procurando guerreiros pelo universo todo, cara, eles deveriam ter achado o Broly naquele planeta, já que o Broly era um cara que era bastante forte, que tinha um potencial gigantesco para ajudar no Torneio do Poder. E assim, você pode falar, mas o Broly junto com seu pai era do mal. Não exatamente. O pai do Broly, ele era do mal porque ele tinha um ódio absurdo do rei Vegeta. E claro, também ele influenciou seu filho. Mas o Broly em si, ele não era um cara do mal. O Broly ali é manipulado pelo Freeza, mas naturalmente o Broly não é um personagem do mal. A prova disso que a gente vê agora atualmente no mangá e no Dragon Ball Super Super Hero, que o Broly é um cara que está treinando junto com o Goku e com o Vegeta, que está tentando controlar o seu poder. Ou seja, o Broly já pode ser praticamente considerado como um guerreiro Z. E bom, naquela época, o Whis, tanto como o Bills, poderia ter conversado com o pai do Broly, junto com o Broly, e explicar a situação que eles estavam envolvidos, né, que o universo poderia ter sido apagado, para ter a ajuda do Broly no Torneio do Poder. E cara, seria muito interessante ver o Broly evoluindo durante toda a luta, né, do Torneio do Poder, e simplesmente o Broly enfrentando a Kali. Cara, seria uma cena muito irada de ver dois Super Saiyajins lendários se enfrentando da batalha. E é claro, né, não preciso nem dizer quem ia ganhar. Obviamente, o Broly ia vencer essa batalha. Só que tem um problema. Como o Broly é muito forte, ele poderia se enfurecer muito durante a batalha e acabar eliminando vários guerreiros, inclusive guerreiros do Universo 7. Como aconteceu da Kali, né? Na versão do mangá de Dragon Ball Super, ela acabou eliminando alguns guerreiros ali do próprio universo dela. Então assim, o Broly não seria uma coisa tão boa de ser colocada no Torneio do Poder, mas seria muito interessante ser colocado assim numa situação de desespero. Porque tipo, o universo ia ser apagado, então mesmo que o Broly pudesse causar alguma confusão lá, algum tipo de tumulto, ele ainda seria muito útil. Mas eu entendo que a Toei não colocou ele porque praticamente o personagem não era canônico ainda e nem existia, né? Dá pra entender porque que ele não participou. E o oitavo e último personagem da lista que poderia ter participado do Torneio do Poder é simplesmente o Cell, o mesmo Cell que apareceu no arco dos androides. Eu sei, você vai me falar, Davi, o Cell não poderia participar do Torneio do Poder porque o Cell era um androide, era uma máquina, ele não tinha vida e não poderia participar desse torneio justamente por ele ser uma espécie, entre aspas, de objeto. Amigo, você tem razão. Mas vamos teorizar que o Cell tivesse uma alma.
cara, ele seria muito útil no Torneio do Poder, justamente porque o Cell é um cara que gosta de lutas. Ele é um vilão, mas ele é um vilão que tem interesse de lutas, justamente porque ele tem as células dos Saiyajins. Então o Cell seria um cara que seria bastante útil, justamente porque ele tem várias técnicas, como técnicas do Goku, do Vegeta, do Trunks, do Piccolo e também do Freeza. Então o Cell seria meio que, entre aspas, ali um arsenal completo. E fora também que o Cell, se caso ele entrasse em alguma situação de desespero no Torneio do Poder, ele poderia usar os Cell Juniors, né, para dar uma ajuda ali. Já que como os Cell Juniors conta como parte dele, né, como se fossem os clones dele, não teria problema nenhum ele usar os Cell Juniors para ajudar na batalha. Lembrando que os Cell Juniors tem um nível ali de um Super Saiyajin 1, então já seria mais forte do que o Kuririn, Tenshinhan e Mestre Kami pelo menos. Então os Cell Juniors ajudariam bastante na batalha. Mas infelizmente, né, como a gente sabe, o Cell ele é uma máquina, então ele não tem vida e não poderia ser ressuscitado. Então por isso que ele não pôde ser chamado para participar do Torneio do Poder. E bom, esses foram os personagens que na minha opinião teriam potencial para participar do Torneio do Poder. E bom, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam deles e quais são outros personagens que na opinião de vocês poderiam ter participado do Torneio do Poder. Bom, deixa aqui nos comentários e é claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, sua inscrição, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é claro, se puder hypar, hype. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.